Shalom, meus queridos, Deus abençoe todos vocês. Hoje a gente está aqui para falar da nossa jornada Nuvem de Glória, o poder da Bíblia. E eu não podia estar melhor acompanhado do que com o pastor Israel Leocádio, pastor da Igreja Batista Betel, um pastor há mais de 30 anos, e que também está trazendo para nós, lá no nosso curso, a Quarta Dimensão da Bíblia, a matéria sobre escatologia, sobre o início ou o começo do fim. Então, top demais, né? Pastor Israel, muito bom ter o senhor aqui com a gente. É uma alegria muito grande. Ô Carla, eu não sei nem o que dizer, né? De estar aqui com você, com a equipe, né? Que eu acho que todos devem saber disso também. Existe uma equipe aqui trabalhando, né? Um pessoal especial. E o que nós conversamos em off, né? A atmosfera, né? Quando você se propõe a fazer algo para o Senhor, a atmosfera que nos envolve é maravilhosa. E talvez falar de nuvem de glória é falar da atmosfera alterada pelo sobrenatural. Então, para mim, estar aqui para poder discutir esse assunto, para poder conversar com você, que é uma pessoa especial que nós amamos muito, é um motivo de grande alegria, de realização. Eu acredito que a gente cresce muito com esses encontros. E falar da glória de Deus também, ao meu ver, é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Porque citar o nome de Deus para um judeu é algo proibido, porque eles acreditam que traz a pessoa, né? Então, se você cita o nome da pessoa, você está chamando a presença da pessoa. E quando a gente se assenta aqui para falar Adonai, Eterno, Ele vai se fazer presente. E Ele se fazendo presente, certamente sentiremos a sua glória, perceberemos a sua glória, seremos envolvidos por ela. Então, para mim é uma alegria estar aqui, Carla. E é bom demais, né? O prazer é todo meu, pastor, ter o senhor aqui comigo dessa vez. Uns dias atrás eu fiz uma live, até o senhor e a Elaine participaram, né? Tiveram lá assistindo essa live sexta-feira, falando sobre o ser atraído pela glória de Deus, que era para mim, particularmente, era um dos pontos fortes de Josué, né? Eu acho que Josué ele tinha esse ponto muito forte, que a Bíblia relata, né, ela narra para a gente que ele não se afastava do Ohel Hamoed, que é a palavra em hebraico, Ohel Hamoed, da tenda da congregação, né? Ele não se afastava, enquanto que o povo se levantava, quando Moisés ia passar e se encontrar com Deus ali, e o povo saía para o lado de fora das suas tendas e ficaram de pé nas portas das suas tendas e olhavam Moisés de costa, o jovem Josué ficava lá na tenda e quando Moisés ia embora ele não saía, né? Para o senhor, o que o senhor acha que Josué via ali que fazia com que ele fosse tão diferente de todos os outros? Porque eram centenas de milhares de pessoas que viam Moisés passar ali para a tenda da congregação e eu fico me perguntando também sobre isso, é uma questão que eu também tenho. Centenas de milhares de pessoas ali naquele arraial, né, ali naquela nação, vendo Moisés ir se encontrar com Deus na tenda da congregação, e com certeza, a Bíblia não relata, mas com certeza Moisés passou, todo mundo, né, voltava para os seus afazeres do dia a dia, com certeza depois que Moisés saía da tenda então, né, ele ia, o pessoal ficava naquela posição, Moisés voltava, quando voltava o povo voltava para o seu dia a dia. Mas Josué não. O que será que fez Josué ser tão diferente de todos os outros? Carla, eu imagino o Josué, eu tenho uma admiração pelo Josué tão grande. Ele é um dos primeiros personagens da Bíblia que eu admiro muito. Pela grandeza dele em ser servo. A minha admiração por ele começa aí. A sua capacidade de estar com alguém e não desejar o lugar desse alguém. O coração de Josué é algo que mexe comigo. Eu sempre costumo dizer assim para o pessoal, né, que o sonho de todo pastor é encontrar algum Josué para trabalhar ao seu lado, né? Eu acho que o Josué, ele tem um olhar diferente para o Moisés, porque ele tem um coração diferente da maioria das pessoas. A semelhança daqueles que seguiram Jesus lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai escolher o substituto de Judas,
E aí ele diz assim: vamos escolher alguém entre nós que esteve com Jesus desde o começo e até agora está conosco para substituir Judas. E haviam 2 homens, né? Um deles se chamava, era cognominado o Justo. E no entanto, esses 2 homens, olha que coisa extraordinária, onde eu vejo o coração de Josué linkado nessa história. Esses 2 homens seguiram Jesus. Jesus escolheu Judas. Eles continuaram seguindo Jesus, porque não seguiam Jesus pelos cargos, pelas funções, pela posição que Jesus dava para eles. Eles simplesmente seguiam Jesus. E havia um personagem cognominado o Justo. Ele era chamado, reconhecido como uma pessoa justa. O Senhor escolhe o Judas Iscariotes e ele fica para trás. Judas o trai, era um momento que ele podia dizer assim: olha, tá vendo, Jesus, você escolheu errado. Se fosse eu não teria te traído. Mas ele continua lá. A sorte cai sobre Matias. E o José, cognominado Justo, continua fora da jogada. Mais uma vez. Mas ao longo da história, na história da igreja, Eusébio de Cesareia vai dizer que ele é um personagem muito importante na evangelização da Índia. Então o que nós vamos encontrar? Um Josué na igreja. E o Josué é esse personagem. Moisés sobe, entra na nuvem de glória e Josué está sentado numa pedra, esperando ele voltar. Ele não invade o espaço, ele não volta para o povo, enquanto o povo já desiste da volta de Moisés e começa a adorar outros deuses, a reconstruir deuses no seu coração. O Josué tem um coração paciente para esperar 40 dias. E depois do encontro de Moisés, e ele vem ali cheio da presença da glória, ele não sente ciúme, ele não sente medo, ele não desce com Josué e o protege para que o povo não toque nele. Então eu vejo assim, sabe, Carla, eu vejo que talvez o diferencial de Josué é que ele era aquele servo que se sentia feliz por estar onde Deus está. Uhum. Então, assim, eu conheço alguns crentes que são assim, talvez você conheça. Eu vivi muito isso também numa fase da minha vida, logo quando eu voltei para a igreja, de estar na igreja, de gostar de estar ali. O culto acabou, as pessoas foram embora, mas Jesus está ali ainda. Uhum. O culto é algo que não acontece em salões, acontece em pessoas. E eu acho que naqueles dias também, embora Deus se manifestasse na nuvem de glória no tabernáculo, o culto era feito dentro das pessoas. Uhum. E quando o culto é muito intenso, você não quer ir embora. E como ele sabia que Deus estava ali, na arca, manifesto na arca, eu acho que ele não queria ir embora. Não é? Porque quem quer ir embora depois de ter um encontro com Deus? É a palavra de Pedro. Para quem iremos nós? Não é para onde, não. É para quem. Porque o Senhor pode estar em qualquer lugar. Se o Senhor estiver, qualquer lugar é bom. Uhum. Então, para quem iremos nós? Então, essa coisa do culto é uma coisa muito dentro da gente. Uhum. Então, eu acho que até falar da nuvem de glória e falar da glória do Senhor, a gente vai chegar a essa conclusão de que ela pode se manifestar dentro de nós. Uhum. Quando nós entendermos que o culto é nosso. E não é produzido por alguém que está tocando uma canção. Uhum. Não é produzido por alguém que está pregando, não é um momento litúrgico. O culto não é liturgia. Talvez porque Israel ainda não conseguisse conceber isso, acabava a liturgia, todo mundo ia embora. É. Mas o Josué está em culto ainda. Ele entendeu, né? E para mim Josué
não é um grande general de batalhas humanas. Ele é um grande general de batalhas espirituais, porque ele vence o orgulho, ele vence a vaidade, ele vence o desejo de tomar o lugar de posição. Quando ele é escolhido por Deus, ele nunca pediu isso, então ele vence a prepotência. Ele é um guerreiro celestial. Agora, um dos momentos, quando começa o primeiro livro de Josué, o primeiro capítulo do livro de Josué, eu vejo que o capítulo começa com uma notícia muito ruim para ele. Né? Começa com uma notícia muito ruim, imagina. Josué passou 40 anos ali no deserto, tendo Moisés como seu mentor, vamos dizer assim, né? Como seu mentor, como aquele que Josué servia Moisés, né? Com esse nível de serviço, com esse nível de excelência, com esse coração, com esse nível de serviço, e apegado, com certeza ele era muito apegado a Moisés. Eu fico me imaginando, né? Eu fico imaginando isso, né? Esse Josué apegado a Moisés, porque a gente se apega com os nossos líderes, não tem jeito, né? A gente tem um vínculo emocional muito grande, principalmente, óbvio, né? Quando a gente vê que Deus se move através daquela pessoa, move-se dentro daquela pessoa, aí que a gente se apega de uma forma ainda maior. Só que, e eu também costumo dizer que o Josué ele foi muito treinado por Deus enquanto ele permaneceu ali sem se afastar da tenda da congregação. Eu também imagino ele sendo treinado pelo próprio Deus, não só por Moisés, mas pelo próprio Deus, porque aonde a glória de Deus está, né, e você é imerso nessa glória, você acaba sendo treinado por Deus, né? E aí o livro de Josué começa, no primeiro capítulo, com Deus dando uma... triste notícia. Eu entendo como uma paulada na cabeça dele, né? Olha, o Josué, Moisés é morto. E Deus não dá tempo para Josué pensar. Né? Deus não dá tempo para Josué pensar e já fala com ele assim, olha, Moisés, meu servo, é morto, agora é com você. Não dá tempo para esse rapaz. Não era tão rapaz mais aí nesse momento, né? Mas esse homem pensar, raciocinar, chorar suas dores e reclamar com Deus alguma coisa, mas né, quem sou eu, como é que eu vou? A gente só vê Deus falando, ser forte, corajoso e vai, porque do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, né? E como que o senhor vê esse momento aí na vida de Josué? Ô Carla, o Josué já começa como um escravo, né, dentre muitos escravos, livre. Porque pensa comigo, toda Israel precisou aprender a ser um povo livre. Josué não. Eu não sei se você consegue perceber o que eu vou te falar aqui agora, mas Israel sai escravos, os espias, os príncipes que vão espiar a terra, têm a mentalidade de escravos, menos ele, Caleb. Parece que ele já é um escravo livre. Ele está ali servindo, recebendo chibatadas e ordens, mas quando ele sai, ele já é Josué. Ele se sente, né? Ele já é Josué. Ele já está pronto. E aí eu vejo uma coisa muito interessante, que há crentes que já entenderam que não precisam estar em uma condição de conforto para viverem a autoridade do Espírito Santo sobre eles. Há crentes que só servem a Deus se Deus fizer uma grande obra, um grande milagre, algo extraordinário. Não conseguem servir a Deus enquanto não estão bem. Mas outros já conseguem servir a Deus porque se sentem livres mesmo na adversidade, livres mesmo na doença. Paulo e Silas. Eu fico pensando em Josué e linkando sempre Josué a personagens, porque Josué é muito importante, muito interessante. Ele já é um servo adorador, ele já sai adorador, ele já vem do Egito como adorador, ele já é o
um indivíduo que identificado por Moisés para estar do lado dele. Então ele é esse cara que está adorando. E aí a gente vê Paulo e Silas no mesmo sentimento. Presos nas mãos e nos pés, depois de serem torturados, eu fico tentando imaginar alguém que é capaz de cantar louvores e adoração a Deus, Carla. Preso. Josué foi esse indivíduo. Eu imagino, como você imagina o Moisés, eu começo a imaginar o Josué preso e lá na prisão, lá como escravo, certamente era um adorador. Era alguém que dizia palavras de adoração ao Senhor, que glorificava ao Senhor. Porque os adoradores, os Josués, eles já entendem que você precisa saber viver a adversidade com fé para que Deus confie em você para viver a felicidade com fé. Viver a adversidade com fé é o grande desafio de viver a glória. Há uma palavra na Bíblia que eu acho sensacional. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Perceba, Carla, o pecado nos tirou a glória de Deus. O pecado, então a glória de Deus é algo extraordinário. Porque o pecado nos tirou a glória. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o Senhor está nos dizendo que o principal, o essencial, o fundamental é a glória. Se a gente não conseguir olhar para o Senhor e ver a glória do Senhor como fundamental, tudo que a gente acha depois é secundário. Se Deus não for fundamental, essencial, a vida não vai fazer sentido para o crente. Mas se Jesus, se Deus for o essencial, e aí eu vejo Josué assim, o salmista disse, melhor estar na tua casa um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. É melhor estar à porta da tua casa um dia. E aí a gente vai para o Josué. Havia lugares que ele não podia estar, como Moisés estava. Então, ele certamente esteve à porta muitas vezes. Mas ele tinha comunhão com Deus naquela porta. Há pessoas que não conseguem isso, ter comunhão com Deus sem que a porta se abra. Se Deus não abrir uma porta, se Deus não fizer um milagre. Há outros que se assentam à porta e estão felizes, porque têm o Senhor e não precisam de portas abertas para terem o Senhor. E o Senhor é a própria porta. Então estar à porta já é suficiente. Então o Josué é alguém especial. E quando uma coisa bonita de Josué, que a morte de Moisés poderia dar ao coração dele alegria. Chegou a minha vez. Agora eu vou arrebentar. Porque a turma ruim de serviço morreu. A turma ruim de serviço ficou para trás. Agora eu tenho uma turma boa de serviço, eu vou bombar. Vou conquistar a terra. Não foi esse o sentimento que ele teve. O sentimento dele foi de perda. Perdi meu líder. Aí eu fico pensando, que homem é esse que admira seu líder e que quer o seu líder liderando ele? Porque sabe que esse líder tem profunda intimidade. Desculpa, Carla. Mas é forte, né, pastor? É o que a igreja precisa aprender. Admirar os seus líderes que têm profunda intimidade. E eu vejo Josué como um Talmide que está
pegando a poeira levantada pelos pés de Moisés, e está satisfeito. E está satisfeito. E está ali para ele, já está bom. E na hora que o líder vai embora, ele diz: "Ô Senhor, meu líder." E aí eu me lembro do Davi, que o Davi tinha o mesmo sentimento, talvez por isso o coração desses homens foram tão especiais. Né? Porque o Saul foi um péssimo sogro. O Saul foi durante o período de convívio com Davi, um péssimo crente. Ele pode ter sido um bom crente em algum momento, um bom rei em algum momento, mas naquele momento ele era um péssimo administrador, um péssimo crente, oprimido pelo diabo e uma série de coisas. Davi tinha que ficar cantando para consolar o sogro. Na hora que ele morre, e aí vem alguém trazendo a mensagem, né? Cheio de alegria, com a coroa do rei na mão. Morreu, Davi. Agora é sua vez. O que ele diz? Como é que você chega para mim com essa alegria? O servo do Deus vivo morreu. E aí eu fico vendo pessoas que às vezes veem os seus líderes morrendo. E eu falo fisicamente, mas também espiritualmente. Ministérios morrendo, Carla. E pessoas felizes porque chegou a minha vez. Eu vou mostrar que sou melhor. Então eu olho para o Josué e vejo que a glória transforma as pessoas. A Bíblia diz que Moisés entrou na nuvem de glória e saiu com o rosto brilhando. E o talit passa a ser ali um instrumento de proteção para o povo, né? Porque o povo não conseguia olhar no rosto de Moisés, porque a glória de Deus transforma as pessoas, né? Quem vive na glória de Deus brilha, né? E Josué foi transformado pela transformação da vida do Moisés. Então, isso para mim o torna ainda mais especial. E agora linkando o brilho do rosto de Moisés com Pedro. Tem muito crente vivendo a experiência de Moisés e não sabe, Carla. O Pedro está vivendo isso. Ele está seguindo Jesus ao longe, apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Se existia alguém entre os apóstolos que amava Jesus, era Pedro. E Jesus fez questão de voltar, procurar Pedro e fazê-lo dizer 3 vezes eu te amo, para que todos soubessem. Se Pedro foi o único que disse 3 vezes e o negou, foi o único também que 3 vezes disse eu te amo. Né? Então ele foi o único que deu uma declaração de amor pública 3 vezes. Né? E o Pedro, fugindo de Jesus, as pessoas diziam para ele: você é um nazareno. Não, não sou. Você... E estava de noite. O que Pedro não sabia é que ele já tinha sido transformado. Ele já era a cara de Jesus. O que Josué não sabia é que ele já era a cara de Moisés. E tem muito crente que não sabe, né, que já foi transformado. Eu conheci uma história, quero relatar para você rapidinho aqui. Aconteceu lá no Rio de Janeiro. Um senhor, né, um moço de meia idade, com o rosto deformado, todo queimado, uma parte do seu rosto assim bem queimada, batia na porta de uma casa para evangelizar. Ele era cristão e ele estava evangelizando pessoas. E ele tinha parte do seu corpo queimado. E batendo na porta de uma casa, uma criança veio. E ele falou assim: eu queria falar com sua mãe ou seu pai. Então a criança foi correndo para dentro de casa e disse assim: mamãe, tem um moço igualzinho a Jesus ali fora querendo falar com você. Mas o moço estava desfigurado. Quando a mãe veio, ela viu que era o bombeiro que salvou a filha de um incêndio. Nossa. Aquela queimadura era fruto de amor. Era fruto de entrega. Ele realmente se parecia com Jesus. E aquela pureza da criança viu Jesus nele. Né?
Então eu vejo que a glória do Senhor nos transforma, nos muda, nos... E o fato do versículo dizer, né, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, eu consigo compreender do porquê a necessidade da nuvem de glória. Nesses dois momentos, o momento ali de Moisés no Sinai e o momento que essa nuvem de glória acompanha o povo de Israel durante os 40 anos de peregrinação no deserto, né? Porque uma nuvem, você não tem como. Eu subi na montanha para poder tentar gravar dentro de uma nuvem, né? Foi com os meninos, o João foi, a turma foi. Nós subimos uma montanha para tentar gravar dentro de uma nuvem. Por quê? Quando você está dentro da nuvem, todo o seu ser é envolvido por ela, né? Nós fizemos toda essa tentativa, mas no dia a nuvem não quis aparecer, não. Então a gente fez toda essa tentativa para poder gravar o vídeo do Nuvem de Glória dentro de uma nuvem, né? Mas justamente por conta disso, porque a nuvem, se você está dentro dela, ela envolve, não tem uma parte do seu corpo que não é envolvido por uma nuvem. E quando a nuvem não vem, cara? Aí agora, brincando com as suas palavras, né? E quando a nuvem não vem? E quando a glória não vem? Uhum. Não era algo para a gente se preocupar? Deveria. É porque se a nuvem não vem, não houve um culto. É o que o pessoal pensa, né? O que as pessoas pensam, né? Qual é o sentido de você estar no lugar se o Senhor não foi? Uhum. Então, se a nuvem não veio, se a glória não se manifestou, o que nós estamos fazendo? Uhum. Religião, né? Uhum. Religião. Então, quando a nuvem não vem, ou nós erramos o horário do encontro marcado com a nuvem, ou nós erramos o monte desse encontro, ou nós procuramos a nuvem errada, né? E aí nós nos encontramos com essa nuvem. Uhum. E aí eu vou monopolizar aqui, cuidado, viu, Carla? Monopolize. A nuvem de glória é fundamental. Ela é fundamental. E veja, nós precisamos dessa nuvem hoje demais. Eu e você e todos os irmãos que participarem desse momento, eles vão ver como é necessária essa nuvem. Há uma canção que a gente canta que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Eu tenho uma pergunta para fazer para essa igreja. Será que essa igreja já experimentou pisar no Santo dos Santos? Porque o Santo dos Santos tem a glória e tem a nuvem. E um pedido de Deus dentro do tabernáculo era: ao entrar aqui, cala-te. Por quê? Não há palavras, Carla? Não tem. Não tem Não tenta dizer, porque você não vai conseguir. Não vai ter palavra nenhuma que você vai conseguir encontrar que vai expressar o que você está vendo, o que você está sentindo, o que você o que está, né, envolvido, te envolvendo aqui. A experiência com Deus, ela é assim: você está em oração. No momento que você está orando, você fica tentando convencer Deus, né? Argumentando. Sabe que a palavra oração em hebraico vem da raiz julgar. Por isso que a gente fica tentando convencer Deus, que na verdade a gente está julgando, colocando todo o nosso julgamento sobre nós mesmos diante de Deus. Andar com Carla, gente, é só aprender, né? De vez em quando a gente lembra do hebraico. Aí o crente começa, né? Cita a Bíblia para Deus. Como é que faz? Como se Deus não conhecesse. Como se Deus não conhecesse. Ele começa a argumentar com Deus, tentando, né, mostrar que ele é um bom crente. Aí ele entra numa segunda fase, que é aquela fase de acabou meu argumento. Aí você começa a lembrar de um problema de amanhã, de um problema depois da manhã, e começa a pedir perdão para Deus. O Senhor me perdoa, eu estava falando com o Senhor aqui. E aí você entra no terceiro momento, que você se cala. Na oração aí você diz: Senhor. Senhor. Você não tem mais argumento. Senhor.
é nessa hora que você começa a orar. É nessa hora que você começa a orar, porque no Santo dos Santos não há o que dizer. Os anjos, os serafins, né, que voavam sobre o trono de Deus em Isaías 6, eles diziam todo o tempo, Santo, Santo, Santo. Eu fiquei me perguntando um bom tempo por que os anjos só dizem isso, né? Porque é meio cansativo, né? Aparentemente é cansativo, Passa o né? tempo, passa o tempo, passa o tempo e eles estão dizendo Santo, Santo. Mas aí eu cheguei a uma conclusão, Carla. A palavra santo quer dizer separado, mas separado do erro, do pecado, das imperfeições, né? Das dores, das lutas. Então, olhar para Deus era ver perfeição. Que outra palavra eu tenho para dizer além de perfeito? Perfeito. E todas as vezes que eles olhavam, perfeito. E olha de novo, perfeito. Enquanto a gente tentar argumentar com Deus, a gente está perdendo a oportunidade de ouvir as suas orientações. E todas as vezes que a gente tenta colocar o nosso argumento, nós perdemos a chance de aprender. Nosso Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Seria tão melhor se a gente calasse a boca e deixasse Ele falar. Não é? Tão melhor nós podermos ouvir o que Deus tem para nós, porque muitas vezes a gente já não encontra mais palavras, nós não temos palavras, mas com certeza Deus tem muita palavra para poder mudar a nossa vida, mudar nosso direcionamento, nos transformar e nos colocar no caminho certo, para que quando nós estrearmos, como Josué estreou o seu ministério, ele já estreou assim, jogando e lançando um míssil em cima daquela Jericó, que todas aquelas muralhas derrubaram em um só momento. Claro que pelo poder de Deus, mas pela fé e confiança que ele aprendeu em Deus nos momentos que ele ficou calado ali, dentro da nuvem de glória. Só ficava calado. Só quietinho. Só quieto. Só quieto. Meus queridos, nós tivemos agora, nesse momento aqui no nosso canal, algo que eu nunca fiz aqui no nosso canal, né? Um convidado tão especial, tão maravilhoso para poder compartilhar daquilo que Deus fala assim, tremendamente no coração dele. Eu vejo ele como um Josué, esse que gosta de ficar ali quietinho no meio do mover de Deus, né? E eu tenho certeza que você foi abençoado por essa palavra, você foi renovado, restaurado por essa palavra, eu tenho certeza. E aí aproveita e comenta aqui, coloca aí, nós temos os comentários justamente para você comentar como você foi transformado, renovado, como essa palavra falou no seu coração, tá? Aproveita que você está aqui com a gente, já curte aqui, compartilha com todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também, porque sempre nós temos muitos vídeos abençoadores para você, tá? Um Deus te abençoe. Shalom, shalom.